Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 54. Eu sou o Jeff e estou aqui com o meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff. Beleza? Tranquilinho? Tranquilinho? Tranquilo. Rapaz, então, hoje, essa semana é uma semana bem eclética, digamos assim, né? Temos amor, temos terror, temos malandragem e polêmica religiosa. Mitologia nórdica. Sim, temos polêmica religiosa. Tan, tan, tan. Clickbait. Clickbait. Hoje a gente tem Que Horas Eu Te Pego, né? Uma comédia romântica aí que você conversou na segunda-feira. Temos Mitologia Nórdica, o livro lá do Neil Gaiman, polêmico, né? Ou não, né? E temos Drácula, a Última Viagem do Deméter. Aí um filme de terror! Né? E o que a gente vai aprontar aí. Então, vamos lá. É isso aí? Vamos lá? Vamos nessa. Então vamos pro Bacon no Baião, momento que falamos sobre os posts da semana. Michael, post de segunda-feira, Que Horas Eu Te Pego? Cara, a linda, maravilhosa, Jennifer Lawrence, acertei? Jennifer Lawrence, isso aí. Isso. E como é que é? O que tu achou? Então, é um filme, né, que tava no cinema aí, já tem um tempinho que saiu, agora tá disponível lá naquele serviço lá que você paga uma graninha pra assistir, né, e tal. Uhum. E eu me interessei porque é um filme de comédia que lembra um pouco aquelas comédias que a gente tinha nos anos 80, né? Na década de 80 a gente teve umas comédias muito boas dessas, um pouco mais picantes, digamos assim, né? Uhum. Que é aquela Vingança dos Nerds, Mulher Nota 1000, né? E continuou sendo explorado, né? Após isso, só que assim, talvez um pouco mais apelativo, né? Um pouco mais explícita, digamos assim, com filmes, sei lá, American Pie, Ted, né? Filmes assim que continuaram explorando esse gênero de comédia aí. E esse Que Horas Eu Te Pego, né? É um filme que também é desse gênero. Ele não inova muito, né? Mas ele é bem divertido, né? E tem uma atuação memorável aí da Jennifer Lawrence. Muito boa mesmo a atuação dela. Então, como é que é a trama do filme, né? Ela faz o papel de uma mulher que tá aí por volta dos seus 30, né? Assim como ela mesmo tá. E eu acho que no filme ela fala a mesma idade que ela tem de verdade. Isso é engraçado. Ou tinha na época da filmagem, né? Ela tá passando por dificuldades financeiras, né? E aí ela vê um anúncio lá de uns pais que querem contratar uma namorada para o filho, né? O filho tá indo para a faculdade, tá prestes a ir para a faculdade, e eles querem e só que o filho é muito tímido, muito assim, na dele, nunca namorou e tal. E aí os pais têm medo de que ele vá assim para a faculdade, eles querem contratar uma mulher para soltar ele, digamos assim, né? E aí oferece um carro, né, para a mulher que fizer isso e tal, que respondeu o anúncio lá. E essa mulher, ela tá precisando de um carro, e aí ela aceita esse desafio aí, né? Então, assim, o filme, ele, como eu falei, ele é simples, ele não reescreve a roda, né? Assim, não reinventa a roda, né? Ele aproveita tudo que já foi feito nesse gênero lá, tem diálogo simples, né? Nada muito elaborado e tudo. Mas ele como eu falei, ele é bem divertido, né? Então ele arranca risadas, né? Genuínas. Vários momentos assim você vai ficar de cara, assim, achar bem engraçado mesmo, algumas situações que eles colocam, né? Tal. Ele tem um bom ritmo, né? E consegue manter o interesse aí do espectador. Então, assim, ele, como eu falei, ele é um pouco picante, né? A classificação etária dele é 16 anos, né? Ou seja, tem nudez, tem linguagem sexual. Eita! Tem. E, cara, tem uma cena, velho, memorável no filme, que é na praia, uma cena na praia lá, né? Que a cena é tão sinistra que eu tive que pesquisar se a Jennifer Lawrence utilizou dublê de corpo ou não, porque... E aí, assim, a resposta é não, ela não usou. Então, assim, junto com essa... Isso é a prova, né, nessa atuação memorável que eu falei, é a prova da entrega dela, né? E o que ajuda muito a elevar o nível do filme, porque realmente ela se entrega totalmente ao papel, ela
tem um ótimo time de comédia, ela já provou isso, né, em outros filmes. E Sim, nesse sim. filme ela tá muito bem nesse sentido. Então ela rouba a cena mesmo, né? Impressionante. E essa cena é memorável mesmo, é bem engraçada. Então, além dela, né, a gente tem o Andrew Barth, que é o cara que faz o papel desse adolescente, ou a- O jovem entrando na adulto. idade adulta, jovem É. adulto aí, né? Aham. Que é tímido, né? Ele convence nesse papel, fisicamente, ele parece mesmo com esse tipo de pessoa que teria essa personalidade, né? Só Uhum. que ele não, assim, ele não tem como, assim, já era esperado, ele não alcança o mesmo nível de atuação da Jennifer Lawrence, né? Porque ela É. rouba a cena mesmo. Mas Sim, ele cumpre bem o papel, ele cumpre ela bem o papel. é muito carismática, ela, né? Então. É. Exatamente. E ela tá, assim, é, on fire nesse filme. Então é difícil mesmo acompanhar ela, né? Mas ele faz um bom papel, ele convence nesse papel de adolescente. E aí você tem também o Matthew Broderick, que tem Oi. uma pequena participação, faz o papel do pai dele, né? Uhum. Uhum. E ajuda a evocar, né, essa nostalgia que eu falei lá das comédias dos anos 80, que ele participou de uma das mais icônicas aí, né? Que é aquele do Curtindo a Vida Doidado, né? Do Ferris Bueller. Sim, sim, sim. Então, ajuda nesse sentido. A gente também tem uma música tema, que é de 1982, que chama Sim, Man Eater, né? sim. É Que muito fala de uma doido. mulher e tal, mega Sim, tome perigosa. cuidado, tome Isso, tome cuidado. cuidado com ela, que ela vai te É, devorar, garoto. Alguma coisa é, assim. isso. E combina muito bem com o filme, é bem explorada a música, né? Então, assim, o filme é bem divertido, né? Leve, vale a pena, né? Graças a essa atuação memorável aí da Jennifer Lawrence, né? E do seu comprometimento com o projeto. Então, recomendo para quem, talvez sim, se quiser esperar aparecer no stream, né? Sim, Tal, deve, pode ser, deve. pode ser uma boa esperar um pouquinho. Mas eu recomendo, é bem divertido, muitas risadas, e para quem gosta desse gênero, né, que eu falei, dessas comédias e tal, um pouco mais picantes aí, né, lógico, respeitando a questão da classificação etária, Uhum. é muito legal, vale a pena, é divertido, leve, o filme é curto, 1h30 mais ou menos, um pouquinho mais, você assiste ele, e ele é bem tranquilo assim, né? Eu- Gostei, Uma perguntinha assim complexa, mas diga lá. quem for ver o trailer vai perder as melhores piadas ou não? Não, né? Olha, eu acho, é difícil. Mas Ah, eu acho que não, não. Por não, exemplo, né? Uhum. assim, o momento mais Legal, né? alucinado do É filme, a da praia. esse da praia não tem no trailer. Então, Não, assim, não tem, não tem. não, acho que não. É lógico que algumas sim, sempre perde, né? Uhum. Mas não, acho que não vai entregar as melhores, não. Ah, pô, legal. E não, e a comédia, ou comédia esses tempos aí, né? Comédia vale ouro, né? E é um Sim. resgate leve, né, mano? Né? Então faz falta, né? Leve com essa ressalva, porque é uma É temática levemente assim, picante. ele é picante, mas assim, é uma comédia, então a ideia assim é divertir, arrancar risada e tudo. Se você tiver nessa idade aí pra cima, com certeza você vai se divertir, né? Principalmente assim, quem já foi adolescente, essas coisas, viveu vários momentos desse, né? Uhum, Início aí da fase adulta, pra quem é homem, e tal, que uhum, tem essa uhum, temática do filme aí do cara, uhum. né? Então, assim, imagina, né? Você na cidade, seus pais contratam Jennifer Lawrence pra namorar com você, né? É muito Não. comédia, assim. Ó, eu diria que no Brasil uma banda chamada Raimundos tinha outra abordagem, né? Vamos deixar assim. Pois é. Então, Enfim. assim, Polêmica, polêmica. mas é uma premissa, assim, que é interessante, né? Já foi explorada de outras formas, Sim. talvez nesses filmes antigos aí, mas não dessa maneira. Então, vale a pena. Apesar do filme não trazer nada de novo ao gênero, a premissa em si é interessante e é nova, assim. Então Uhum. vale a pena. Legal, não, tá certo, tá certo. Pois é, e post de quarta-feira, mitologia nórdica do Neil Gaiman. Então, É um livro, é, né? é um livro, exatamente, para início de conversa é um livro, né? Eu acho que, cara, é um livro que me surpreendeu. Eu tava na fila, a grande amiga minha falou, Jeff, bora lá? Bora, bora, vamos, porque tava na fila há um tempão.
né? Aham. E, cara, eu vou te falar, eu me arrependi de não ter lido antes. Eu recomendo muito. Primeiro porque o Neil Gaiman conseguiu fazer um trabalho de utilidade pública, eu achei muito legal, Aham. porque ele reúne um monte de lendas, né? Uma ou outra lenda a gente esbarra, né? Do martelo do Thor, né? Aham. É, do Odin, que ele aprontou, ou porque que ele era caolho, né? Na Marvel, né? Cara, Aham. não. Olha, da Marvel, olha, a galera podia ter lido esse livro aí, né? Já evitaria algum. Tudo bem que tá, tudo bem, é outra Digamos que abordagem. lá é a versão Disney, né, da Isso, mitologia nórdica. isso. Aqui não, aqui, meu amigo, aqui a história aqui é do mundo cão, entendeu? Então, a primeira ressalva que eu faço Aí é a é versão Cidade Alerta da mitologia nórdica. isso, exatamente, porque é aquela coisa, seria um anacronismo pegar essas histórias e jogar para a realidade nossa, né? Mas por outro lado, se você inverter, você descobre que é interessante. Eu olhei nesse aspecto, entendeu? Uhum. Mas do que eu tô falando? Bom, o New Game ele pegou desde antes do começo de tudo, porque na mitologia nórdica tem o antes do que aconteceu tudo, o Aham. quando aconteceu e o que foi acontecendo ao longo do tempo até o crepúsculo dos deuses, né? E a ideia é tipo assim, e você pensa assim, pô, né? Se é um deus nórdico, tá sussa, né? Mas não, porque esses deuses eles tinham, digamos assim, umas necessidades, né? Primeiro problema é que a galera tinha uma relação complexa com os titãs, né? Isso aí a gente Aham. meio que viu um pouco no God of War, né? Se você olhar, aí tem Cronos, aquela história maluca com Gaia, enfim, né? Uma história muito louca. Mas o Negema, ele pula já logo pros deuses nórdicos, né? E, cara, a galera tinha um problema que era o seguinte: bebida, tédio e aposta. Meu irmão, igual problema. A Aham. galera, cada história maluca. Tipo assim, você tem golpe para não pagar por trabalho, você tem caso de família, sabe? Assim, eu vou listar mais ou menos o que aconteceu por capítulo, né? Assim, e não é um Aham. spoiler. Então, o que eu estou falando, eu vou falar de alguns temas, quem vai ler vai rir e vai entender mais ou menos o que eu estou falando, mas cara, tem uma história de fragilidade sexual do Thor, que é engraçada, de um casamento. De onde vem as poesias e as poesias fracas, né? Aham. Cara, as visitas na casa dos outros e arrumando treta. Tem um lance da importância de comer maçãs, né? Regularmente também. Olha aí, o momento. Olha aí. Tem um namoro proibido, entendeu? Que a família não gosta. Tem casos também, tem história de pescaria, que todo mundo pensa que é mentira, mas tem também, entendeu? E tem um lance que é o seguinte: você ignorar a possibilidade de uma coisa ruim acontecer, e que essa história é famosa, né? Que rendeu o nome de uma série aí, né? Que eu não vou falar para não Aham. dar spoiler, né? E, cara, tem uns castigos meio cruéis, saca? Que acabam gerando o final de tudo, entendeu? Então, cara, você olhando assim, por que eu achei que foi um livro surpreendente aqui? A gente sempre tem assim, pô, brasileiro é fogo, né? O cara apronta isso, apronta. Cara, aqui a galera engana, mente, mata, rouba, entendeu? E eu olhei assim, caraca, meu! E tipo assim, detalhe, né? Muitas vezes eles vão falar assim, mas o cara mentiu no início. Tá, mas quem é que tá contando história? Entendeu? É o Aham. cara. Então, será que foi assim que aconteceu? Entendeu? Então, cara, eu acho que é um livro que é interessante para todo brasileiro ler, Aham. né? Pra você ver assim, não, porque. Não, só no Brasil mesmo. Cara, você olha assim, cara, é a lei de Gerson, velho. É 171, cara tentando passar a perna no outro. Cara, tem situações que o cara queria roubar um- uma panela grandona, um caldeirão, pra fazer umas Aham. paradas, sabe? Pra fazer goró. Então, tipo assim, enfim, sabe? Então.
eu diria que é o mundo antes de Rousseau, Hobbes, Hegel, sabe? Aqui passa longe, sabe? Da virtude, dos fatos. Não, não, não. Aqui a parada é, realmente bebida, tédio e aposta, meu. Então, cara, eu curti pra caramba. Eu acho que é um livro que conta histórias pré-medievais. Então, cara, tem umas situações assim que você fica assim, cara, muito bom. Tem coisas que você vai ver de histórias famosas, que nem o Shakespeare, do Mercador de Veneza, que tem pô, esse cara copiou daqui, entendeu? Outra coisa também, outra polêmica, aí eu não sei. Várias histórias, você fica assim, pô, eu já ouvi alguma coisa parecida. E quando você vai ver é grego, romana. Então, não sei quem copiou de quem. Não sei se a versão que a gente ouviu no final foi influenciada por um por outro, entendeu? Então aí tem esses pontos cegos. Agora, no livro, eu acho que realmente houve um probleminha de tradução, que nem a confusão dos elfos negros e anões, que na verdade tem uma hora que ele fala elfo negro, e na verdade ele está se referindo a anões, entendeu? É, e outra coisa também é a quantidade de nome. Meu, é nome pra caramba, cara. Eu me senti lendo Dostoiévski, sabe? Eu dei a mesma solução. Dei apelido pra Deus e o mundo. Ó, esse aqui, aquele, o menino lá que corre. Esse aqui é o menino, sabe? Eu fui dando um apelido. Ah, tá, sei. Então, isso aí às vezes é um probleminha. Mas, cara, mesmo assim, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eu poderia ter lido antes para jogar God of War, porque agora, meu irmão, eu e o Kratos, nós vamos matar geral mesmo no God of War, não tenho pena de ninguém. E a história bate com essa nova versão do God of War? Então, a nova eu não joguei. Ahá! Aí, ó, a nova eu não joguei, mas a anterior, até onde eu joguei, até quase o final, cara, bateu muita coisa. Eles fizeram umas adaptações interessantes, né? Mas muita coisa que vai mostrando, você fica, é por isso, entendeu? Então, cara, eu recomendo muito. Quem é nerd e quer se divertir, cara, porque tem histórias engraçadas, tem umas histórias trágicas, tem umas histórias que fica assim, cara, não faz isso não. Pra quê, cara? Não faz isso não. E eu olhando assim, o Loki, eu sempre achei que o Loki era um cara não muito legal, né? Que tipo assim, ele é meio parente, né? Ele é adotado e tal. Mas, cara, ele não é ruim não, cara. Eu achei. Ele não é ruim não, cara. Sinceramente, ele não é ruim não. Eu não vou dar spoiler. Eu acho que tem gente pior lá, viu? Tem gente pior lá. Por isso que o Kratos tá certo. Ih! Cara, eu jogaria o Kratos hoje sem dor na consciência, cara. Eu te entendo. Eu te entendo, meu amigo. Ó, tamo junto. Pela classe. Ou seja, não vão fazer falta, né? Os deuses aí da mitologia nórdica, ninguém vai deixar saudade. Não, eles não são. Cara, eu realmente, como eu falei, eu falaria que tinha saído, entendeu? Não, rapaz, vamos combinar isso, cara. Ia dar uma desculpa porque meu irmão, boas pessoas não são, viu? Que eu olhei assim, pode ser um preconceito meu? Leia o livro e veja. Leia o livro e leia. Cara, mas eu recomendo demais, principalmente também é um ótimo gancho para o excelente Deuses Americanos, que agora já ficou um pouquinho mais velhinho, né? Ele é mais do começo dos anos 90, né? Mas mesmo assim, cara, a premissa é muito boa. Aí teve a adaptação, né, pra série que vai meio sofrível, né? E tudo, mas mesmo assim, cara, eu recomendo demais ler. E você pegou a versão impressa? Como é que foi? Eu acabei pegando a versão impressa. Impressa, eu digo, perdão, a versão portuguesa em e-book, né? A impressa mesmo não peguei, não. Eu peguei o e-book mesmo. E aí eu fui ler. Cara, assim, eu vou te falar, é um livro que eu fui lendo, assim, cara, curti pra caramba, terminei rapidão, cara. Nossa, você foi botou a muito Alexa gostoso. para ler ou você leu dessa vez? Não, teve uma parte que eu botei um pouquinho a Alexa e, cara, ela até se virou com alguns nomes. Eu pensei, vai dar, né? Vai se engasgar. Não, ela foi indo bem, Mas, cara, eu fui alternando, né? E eu pensei assim, vai perder o fio, né? Não perdeu não, ela não se confundiu. Eu falei, olha aí, rapaz. Mas eu percebi uma coisa, no computador eu acho que ela
ela tem um desempenho melhor do que no iPad, não sei porquê, e no telefone, né? Eu não sei porquê, mas realmente eu vi essa diferença de desempenho, né? Vai ver que tá usando um pouquinho aí do processador, né? Então, Pode ser, pode ser, talvez. pode ser, pode ser. Porque ela dava umas engasgadas, sabe? Num do outro. Aham. Não entendi por quê. Mas eu curti demais, cara. Um livraço, assim. Então, Tu que gosta de histórias medievais, cara, tu vai curtir muito aí. E tem muita coisa legal, velho. Tem muita coisa. Mas antipatia total. Antipatice total, cara. Mas ao contrário, ó, eu tenho que dizer uma coisa. Ao contrário de outras pessoas, como tipo o Drácula, que você tem uma simpatia depois do último filme. Eu vou sofrer algum dano nessa simpatia com o Deméter ou não? então, falando aí em livros, né? O É, Pois Sexta-feira aí não é livro, é filme, mas é adaptação de um livro, né? Ou de apenas um capítulo de um livro. Olha aí, é novidades, hein? verdade. É verdade. Esse filme aí, né, o Drácula, a última viagem do Demeter, é um filme aí que está no cinema. É um filmezinho de terror, né? E a Errou. ideia dele eu achei interessante porque eles encararam o desafio de adaptar apenas um capítulo do romance do Drácula, né? Caramba. Apenas um capítulo e transformar, né, num longa-metragem. Não é nada fácil, né? Você fazer isso de uma forma bem sucedida, né? Uhum. Então, e assim, eles, ao meu ver, conseguiram. Oh, Mas, assim, não é nenhum clássico, não vai rivalizar com uhum. os grandes clássicos do terror aí, não vai superar, tipo, sei lá, o próprio Drácula de Bram Stoker, né, aquele clássico lá da década de 90 e tal, que inclusive mostra esse capítulo que eles estão adaptando aqui para esse filme, rapidinho, assim, se passa acho que em poucos minutos, né? É quase uma nota de rodapé naquele filme ali, entendeu? Pra você ver o trabalho que os caras tiveram de tentar expandir o negócio, né? Como é que é essa trama, né? Então, que capítulo é esse? Porque isso aí, ele vai retratar, né, a viagem, né, da Romênia para Londres, né? Onde o Drácula vai num navio, a vela, né, e tal, e para chegar até Londres, e aí esse navio ele vai lá, né, como carga, né, tá lá no caixãozinho dele e tal. E assim, não é novidade para quem já assistiu, né, esse filme, eu já leu o romance do Drácula, que basicamente ele aterroriza a tripulação, né, Uhum. e faz com que o navio chegue sem ninguém vivo lá na costa da Inglaterra, lá em Londres, né. Porque, Então, pô, bate a noite, você tá com fome, né? Vai bater um vai lanchinho. assaltar a geladeira, né. Isso, isso é um detalhe, é um Exatamente. detalhe. Então, assim, então esse filme ainda tinha mais uma coisa a superar, porque todo mundo já sabe o começo e o fim da história, né? Então ele Uhum, teria que preencher esse meio de uma forma interessante, uhum. né? Então, como é que ele faz isso, né? Ele pega uma aula de um grande clássico do gênero, né? Que é o Alien, o Oitavo Passageiro, Oi? né? Que é um filme aí da década lá de 70, lá do Ridley Scott, né? Um grande clássico aí desse gênero de terror, esse mais ficção também, né? O Alien. Mas ele vai revelando gradualmente a criatura, né? No caso aí o Drácula, né? Então ele prioriza o suspense e a tensão, né? Desses momentos assim de você não saber direito com o que você está lidando, né? A tripulação vai descobrindo aos poucos o que é e tal. Então ele acerta muito nesse sentido, porque isso eleva bastante, né? Um outro filme que fez isso muito bem, até por conta assim deles não terem um efeito tão bom foi o Tubarão, né, do Steven Spielberg. Eles falaram assim, o nosso tubarão é tão bizarro, né, assim, é borracha, é um negócio que a gente vai É, usar o mínimo possível. Então eles é, foram mais no suspense, na câmera e tal, entendeu? cara, ficou ótimo. E Nossa, ficou usaram, ótimo. né, a trilha sonora e tudo. Então uma escolha bem acertada para esse estilo de filme, né? E aí, outra coisa que eles acertaram foi a questão do uso de efeitos práticos, né? Assim, mais efeitos práticos do que digitais, né? Então, você tem um uso mais de maquiagem e tal, do que do efeito digital em si. O efeito digital existe, é lógico, mas em Uhum. momentos que você vê assim, realmente não tinha como fazer diferente, né? Porque eles iam ter uma limitação grande para fazer com efeito prático. Então, isso se mostra principalmente no design do Drácula, que nessa versão aqui está muito mais monstruoso. Ele não Hum, é aquele cara charmosão, né, lá do Drácula, lá do Bram Stoker e tal, não. Aqui ele tá mais para uma criatura, uma parada assim,
mais visceral mesmo, mais assustadora, sabe? Tipo É uma o lado, entidade. isso, é o lado mais monstruoso do Drácula que eles exploram aqui nesse filme. Uhum. Né? Você tem uma produção que tem uma qualidade legal, então assim, não é fácil, né, você fazer um filme sobre um navio à vela, a gente sabe, né? Os cenários que eles construíram, tudo muito bem feito, eu gostei. Eu tava com a expectativa de ser algo bem filme B mesmo, sabe? Uhum. Uma parada assim bem alternativa, mas não, assim, eles conseguiram construir bem esse cenário e tal, convence, né, as cenas de navio e tudo ali durante a viagem. Né, e isso contribui, né, para o clima de suspense e tensão, né? O fato, né, de todo mundo saber que o Drácula só pode agir à noite acaba ajudando, né? Porque você aumenta essa tensão, esse negócio, né, do suspense. Você não tem muitos rostos conhecidos no elenco, né? O que Uhum. ajuda mais uma vez a destacar essa criatura, né, e a trama em si, né? O grande destaque do filme acaba sendo o Drácula e a história, essa trama que prende você. O que vai, assim, a gente sabe o que vai acontecer no final, mas até nisso, né, o filme consegue explorar essa ideia, né, de uma forma bem criativa e eles Uhum. conseguem trazer surpresas para um negócio que teoricamente não deveria ter surpresa. Então, isso eu achei legal também, né? O diretor foi bem esperto nesse sentido aí, no roteiro que ele escreveu, assim, que ele dirigiu, a forma como foi escrito o roteiro também. Então você tem aí, de atuações mais notáveis, né? Você tem o Corey Hawkins, que faz o papel de um médico, né? Que está a bordo desse navio lá, e ele tenta sempre racionalizar tudo que está acontecendo e tudo, só que ele tem que lidar com uma situação totalmente fora da lógica, né? Uhum. Então traz esse conflito, né? É. Você tem um cara, uma criança, né, que faz o papel aí de uma criança que está a bordo, o Woody Norman. Ele é um jovem, né? E é interessante porque ele traz os momentos mais leves do filme e também os mais impactantes, né? São momentos diferentes, é lógico, mas então ele consegue navegar nessas duas atmosferas aí do filme, né? Bem marcante a atuação dele. E você tem também um Liam Cunningham, que é conhecido aí pra galera lá do Game of Thrones e tal. Ele não é um ator assim tão famoso, mas ele estava lá no Game of Thrones. Ele faz o papel do capitão do navio, né? E se destaca muito porque o filme é como se fosse recapitulando a história através do diário de bordo, né? E ele faz a narração, é como se ele estivesse narrando ali, né? Os dias que ele foi registrando, né? Uhum. Então é muito legal a voz dele, a entonação, dá um clima assim bem bacana, dá um peso assim para a história, para a narração da história, sabe? Nos Uhum. momentos em que isso acontece. Então ele está muito bem também no filme, né? Como eu falei, não é um novo clássico, né? Mas ele consegue, né? Transformar o capítulo em uma história interessante. Então ele gera uma história toda em cima de um pequeno capítulo ali do romance do Drácula, né? Como eu falei, apesar da gente já saber aí como começa e como termina essa história, né? Então, Uhum. os pontos fortes, né? Esse design do Drácula, o uso de efeitos práticos, né? Eles tornam esse enfoque, né, no suspense, na tensão, tornam um filme acima da média, eu diria, até no gênero de terror, né? Um gênero um pouco saturado, e que é difícil você achar filmes assim que se destacam muito, assim, que tem notas boas da crítica, do público, é difícil, né? É raro hoje em dia. E esse ele consegue ficar ali, não é nada excepcional, mas ele está acima da média do que a gente Uhum. está tendo aí. Ele tem cenas fortes, né, e gráficas de violência, né? Mas para quem está acostumado com esse tipo de filme de criatura, não é nenhuma novidade, sabe? Então Uhum. você já Não tem é, que meio ir preparado, né? nada fora do comum, não é um gore, né? Não, não. Ele é um filme assim. E se fosse caracterizar ele, além de falar que é um terror e tal, suspense, eu diria que é um filme de criatura. Esses filmes de Hum, monstro, sabe? Então, sim. esse tipo de filme, você já Uhum. espera uma certa dose de violência, né? Nos ataques dessa criatura e tal. Então, Uhum. isso aí já é algo que a galera já tem que ir, assim, avisada, né? E Uhum. o desfecho, né, interessante, né, porque ele deixa uma ponta para uma possível expansão desse universo do Drácula aí, né? Esse universo que eles criaram, como eu falei, né, que é diferente da adaptação do romance lá de 1992, lá do Drácula de Bram Stoker. O final deixa uma pontinha aí, quem sabe, né? Eles
resolvam explorar isso aí, não sei. A gente vai ver pelo retorno do filme e tudo, né? Mas para quem é fã do gênero, para quem gosta de terror, é uma boa opção, sim. Principalmente para quem gosta, né, desse estilo de filme de criatura e quem quer ver uma adaptação diferente do Drácula, dessas que a gente às vezes vê na tela, o Drácula mais criatura, mais monstro, né? Do que esse cara sedutor e tal, que a gente viu lá em Entrevista do Vampiro, no próprio Drácula de Bram Stoker, né? Então é interessante aí. Vale a pena Ah, sim. legal, beleza. E vem cá, e na sua opinião, você acha que vai ter mesmo a continuação? Olha, Ou. eu acho difícil, assim. Eu acho difícil. Talvez eles Foi deixaram assim mais como, sei lá, vai que, otimista, né? né? Ou então para dar uma provocada também e tal. Ou para, É, como eu falei, assim, para diferenciar esse negócio. Ah, a gente sabe o final, mas espera aí, tem um negócio aqui que, entendeu? Que pode brincar com isso é. aí no futuro, né? Vai, Então, vai que é um. Vai que um Netflix da vida tá sem ideias e, né? Aproveita. Vai que, né? eu não sei, assim, vamos ver como é que o filme vai sair, né? Principalmente quando chegar no stream, né, e tal. É isso. Ver como é que vai ser a recepção. Talvez a galera decida investir aí, né? O Vamos famoso ver. vai que, né? Eu acho difícil, mas tá lá. Mas, Existe uma pontinha para ser puxada e tecer uma nova trama, com certeza. não, e falando em certeza, cara, isso aí não é vai que. A gente vai ter petiscos aí, a gente vai falar sobre. Vamos sempre. Sim, vamos falar o que que tá chegando por aí, né? E o que que a gente anda aprontando. Michael, e Pois, aí, seus petiscos aí, que tá curtindo da soca, todo mundo tá falando bem pra caramba e tudo. E aí, o que que tu tá achando? pois, pois é, eu assisti só os 4 primeiros, não vi o último ainda dessa semana, o quinto, né? Uhum. Mas eu vou te falar, eu tô gostando também, tô achando legal. No meu caso, não tem tanto essa questão como é que eu vou dizer, da nostalgia pelas séries animadas que mostraram, né, o desenvolvimento dessa personagem e tal, e dos outros que estão ali na série dela. Uhum. Mas eu tô gostando da forma como eles estão apresentando, da forma como eles estão explorando, né, o personagem. E assim, de uma nova leitura para essa parte Jedi, né, digamos assim, numa série da Disney. Então, da mesma forma como eu gostei lá do Obi-Wan, eu estou gostando desse também. E, a meu ver, está bem mais interessante, né, a forma como eles estão explorando esse universo Jedi aí do Star Wars, do que nos últimos 3 filmes, né, da trilogia nova aí. Sinceramente, eu tô achando bem interessante, né? É, Vamos ver aí no é. que vai dar. Olha, pelo que eu ouvi falar, já superou aquela síndrome do bom começo, né? A gente cansa de ver, assim, primeiro, segundo episódio É, legal e depois, vrão, né? Então, Não, com certeza já superou, né? E a Rosário Dawson, ela é excelente, cara. Eu gosto é, demais daquela atriz, né? é. Eu gostei muito dela naquela série do Demolidor, do Netflix, né? Sim, sim. Ela tá excelente naquela série. Em momentos ela chega até quase a roubar a cena do cara, e não é um trabalho fácil, né? É, é. Então, assim, mas ela é uma ótima atriz, e nesse papel ela caiu como uma luva, impressionante. Assim, desde lá das primeiras aparições dela no Mandaloriano, né? Uhum. Ela assim roubou a cena e ela merecia mesmo, eu acho, uma série. Estão conseguindo explorar bem. Vamos ver, né? Vamos ver, tá mais ou menos na metade aí, vamos ver. Tem a Invasão também. Esse eu tô esperando juntar um pouquinho mais de episódio, né? Segunda temporada lá da Apple TV. Hum, Eu gostei dos 2 primeiros episódios que eu vi, né? Então eu decidi que vou dar uma chance mesmo para a segunda temporada. Tem outra série que eu não comecei a ver ainda, que é uma minissérie, que é Círculo Fechado, né? Que hum, essa eu vou pegar para assistir ainda, lá do Max, né? Do HBO. Tem uma série que eu estou assistindo, uma novelinha aí, o Manifesto, né? Que está lá no Netflix. 4 temporadas, né? Eu estou no finalzinho, acho que tô no finalzinho da primeira temporada. Tá interessante, bem novelinha mesmo, né? Assim, a produção você vê que é limitada, o elenco e tal, a galera assim, um pouco limitada, mas a história é interessante, a forma como eles estão
apresentando, e como eu falei, ela tem uma pegada assim, né, Meio religiosa, diferenciada. né? Isso. Assim, eu não sei como que eles vão desenvolver isso, Uhum. mas inicialmente dá essa impressão e é interessante. Se for isso mesmo, assim, vai ser bem, bem interessante porque vai fugir um pouco dos estigmas, né, e dos clichês desse gênero. E aí tem um filme que eu tinha falado antes que ia ver e decidi que vou ver mesmo, que é aquele também tá no cinema, é o terror lá do A24, né, daquele estúdio, Fale Comigo, né? Esse sim a galera tá Ah, falando, maravilhas do sim, filme. sim. A mão, da mãozinha lá. Uhum, uhum. Isso. Vamos ver aí o que vai dar esse filme aí. Vou pegar para ver também. Em breve devo trazer a crítica, né? E como Terror. projetos paralelos, mais um terrorzinho aí. Como projetos paralelos aí, eu tô com um brinquedinho novo, né? Tô com o Steam Deck agora. Sim, Pois é, sim. resolvi pegar porque eu estava pesquisando já essa questão dos portáteis que agora explodiu, né? Depois que o Steam Deck Uhum, saiu, é impressionante, né? Gente lançando aí para toda semana sai um novo, né? verdade. Só que a questão do Steam Deck, ele traz muitas. Porque assim, ele não. A primeira o ponto decisivo para mim, né? Assim, primeiro assim, por que eu queria um portátil desse? Porque no meu caso, assim, o meu tempo de jogo é extremamente reduzido. Às vezes eu tenho 10, 15 minutos só. E Uhum, aí não quer uhum, dizer que eu vou jogar um jogo desses, né, mega poderosos, pesados, não é para isso. Esses aí eu vou jogar quando eu tiver mais tempo, né, na TV ou no monitor e tudo. Ou quando eu for jogar online, eu vou jogar também. É mais assim, aqueles jogos mais simples, aqueles jogos que eu jogo sozinho mesmo e que dá para você jogar um pouquinho, parar, jogar. Mais para isso, para ver se eu conseguia jogar um pouco mais, aumentar um pouco, né, esse meu tempo de jogo, porque às vezes assim, na minha correria eu tenho 10, 15 minutos, então você liga. E é legal porque o Steam Deck, né, a grande vantagem dele que eu acho em relação aos outros é que ele tem um sistema operacional Linux próprio, né, feito pela Valve. Então, sim. é quase um console. Apesar de ser um computador e te dá Uhum, toda a liberdade que um computador te dá, ele é quase um uhum. console, assim. Ali no modo jogo dele, é muito fácil você entrar, aí você bota ele para dormir, você volta, o jogo tá no mesmo ponto onde você parou, entendeu? Isso Então, aí é assim, os top. outros portáteis aí que são em Windows, não tem essa facilidade, porque o Windows não foi feito para dispositivo portátil, então a interface é pior. Uhum. Você não consegue botar no modo sleep lá, a gente sabe como é que é. Você vai botar um computador de suspensão no Windows, é um saco, às vezes ele não volta, não funciona. Então, assim, foi apesar dele já, em termos de especificação, já estar superado do que esses novos, tipo o ROG Ally, né? Esses outros que lançaram mais recentemente, ele tem esse grande diferencial de já estar totalmente integrado com a Steam e ter um sistema operacional próprio, com usabilidade muito boa. E tem uma comunidade já muito extensa, a galera, todo mundo já fez de tudo nele, então tudo que você precisar, você já vai ter como saber como fazer, sabe? E, É, e tem uma coisa, Michael, desculpa fazer um adendo aqui. Cara, tem uma coisa que um amigo meu, ele. Poxa, tem um amigo meu que se foi. Ele vivia falando disso de jogar no Linux, né? E na época era quase uma aventura, né? E hoje em sim. dia, outro amigo meu falou, cara, ele só bota o Windows para jogos que tem competição, né? Aham, Multiplayer. Porque aí não tem aham. jeito, que é aqueles anti-cheaters, né? Isso. Mas o resto Os melhorou jogos que tem demais. anti-cheater não dá para usar neles. E isso, Assim, você pode instalar o Windows nele também, se quiser. Por sim. exemplo, você pode ter Uhum, um micro SD seu e instalar o uhum. Windows lá quando você quiser usar, por exemplo, o Game Pass, né, outros launchers, ou jogar esses jogos que tem anti-cheat, aí você deixa lá o Windows instalado e dá boot por ele, se você quiser, né? Uhum, Ele uhum. dá essa possibilidade também. Então, assim, tô gostando, ainda tô assim, na fase inicial, né, de uso dele, mas tô gostando. Realmente, cara, ele roda jogos assim que você. Cara, é impressionante, assim. Eu tô jogando um que eu queria jogar há muito tempo, que eu falei assim, nunca vou arrumar tempo pra jogar. Eu tô jogando finalmente Resident Evil 3 lá, que eu tinha na Steam, tinha comprado, comecei a jogar e o jogo fica bonito nele, dá pra jogar. Então eu jogo assim, às vezes tô ali na cama, 10 minutinhos antes de dormir eu jogo, sabe? Muito legal, muito bacaninha. Um jogo super relax, né? Não, é super recomendado. Ó, os Não, mas especialistas assim, recomendam. tem outros, por exemplo, alguns jogos indie, né, que eu tenho na Steam, nunca consegui jogar, né? Tipo assim, o Hades, aquele
Ah, Katana Zero. Então, assim, vários jogos que eu tenho ali que eu queria ter tido tempo para jogar e não tive. Então, vai ser muito útil para isso, né? Então, tô gostando, bem bacana. E você aí, Jeff, os seus petiscos? rapaz, então, olha, o Serial Fire eu não desisti, tá, gente? Calma, meio que fica a piada interna, mas vai rolar. É porque, na verdade, na semana passada, eu falei assim, pô, eu tô com a meta aí de terminar 8 livros até o final do ano, então vocês vão ver uns livros aí. É também por isso. É também por isso, não é só a greve, não, dos roteiristas. E, cara, eu terminei lá o Amanhã e o Outro Amanhã. Cara, que livro bonito, sabe? Eu achei assim, é um livro que é emocionante, porque ele meio que engloba mais ou menos 30 anos da amizade Uhum. de duas crianças, né? Começa com duas crianças que elas se encontram no hospital, né? Numa situação ruim e elas têm uma paixão em comum, que são os jogos. E aí elas acabam formando amizade, nem sempre estável, né, digamos assim, Aham. mas com esse amor comum, né? Que é os jogos. Cara, é muito bonito, cara. Eu curti pra caramba. Eu diria que Legal. é um livro muito humano, assim. Eu diria que para quem quer seguir jogos, quem é um livro adulto, então tem uns momentos assim, eita poxa. De vez em quando é meio deprê, mas muitas vezes ele é engraçado. Mas eu diria muito real, entendeu? Então Aham. fala sobre muita coisa sobre o mercado de jogos, fala sobre design, fala sobre concepção, sobre os problemas, principalmente sobre o sexismo. Cara, eu acho que deu para aprender muita coisa com o livro, né? E fala sobre, antes de tudo, o amor entre duas pessoas. Aham. De uma forma não muito convencional, entendeu? Então, cara, muito, muito legal, cara. Assim, eu recomendo pra caramba. É um livrão, 400 e poucas páginas, mas cara, muito bom. Curti pra caramba. E aí, como ele é meio pesado, mais pesado do que eu esperava, aí eu já emplaquei o Strange New Worlds, né? É a segunda temporada. Aham. Cara, que show, velho. Eu sou um tracker velho, entendeu? Porque, cara, muito bom, cara. Aquilo ali é um suco de boa ficção científica, sabe? Tô Uhum. curtindo demais, tô acabando, mas eu tô acabando assim mais devagar, sabe? Sem querer rushar logo pra terminar tudo. Aí hoje acabou a fundação, então eu vou terminar a fundação. É realmente uma série que muita gente está reclamando. Quem é mais xiita, né, da história Aham. original, porque a série está pegando outro rumo, falando de outras coisas, mas pelo pouco que eu vi, eu acho que a essência tá lá. Né? Então, vamos ver se isso é só impressão ou não, né? E aí eu também decidi pegar ai meu Deus, lá vou eu, né? Pegar a biografia do Elon Musk, né? Que saiu aí essa semana, que é do menino Musk, né? E rapaz, polêmica, hein? Altas polêmicas, altas polêmicas, e eu vou tocando junto com a Operação Lioness, né? E claro, e correndo e atropelando muita coisa, tá a milhões de quilômetros também, que chegou na Amazon Prime, né? Então, Serial Five vai esperar um pouquinho, né? Depois dessa pequena avalanche de conteúdos aí, mas cara, tem muita coisa boa, então isso é o lado bom, assim, que, cara, Legal. tem muita coisa bacana. Correndo por fora, né, o Michael me ajudou aí com a nova plaquinha, cara, ficou show, mais uma vez, brigadão. A gente passou 3 horas, né? 3 horas de Aí, operação, é. porque não fechava o gabinete, não fechava o gabinete. Também a Não, a temperatura. história completa é assim, né? Você comprou a placa que não cabia no seu gabinete.
Não, então, calma. Em minha defesa, eu me preocupei com o comprimento. Não, eu não esperava a altura. A altura, eu falei, não, altura normal? Não, não E é aí uma eu altura tinha um normal. gabinete maior aqui que eu tinha guardado, né? E aí eu Foi, vi que cabia, você trouxe aí, a gente trocou, ficou bacana. foi, Ficou foi, bacana. foi, cara, brigadão, pô, principalmente também pelo carinho aí, né, pô, pra fazer o cable management, que não é o meu forte. Aham. Definitivamente. E a temperatura ficou show e tá abrindo altas possibilidades. Cara, Legal. o Starfield, cara, tá bonitaço, tá bonitaço. Tá muito lindo. Legal. Mas é um jogão bem de Bethesda mesmo. É aquele. Realmente bem Fallout mesmo, mas enfim. E assim, tem umas coisinhas de IA que estão rolando, né? Já estão falando no Llama 3 aí. Vamos ver. Aham. Aí eu tô dando uma estudada e correndo por fora também tem cara, tentando fazer mais exercício e tal. Cara, esse calorzinho também não ajuda, né? Então, É, tá meio conflitante assim. Mas verdade. vamos ver aí o que vai rolar. Eu ouvi falar também que o Cyberpunk vai ter a expansão gratuita, né? É, Não, não, não. Na não? verdade, assim, vai ter vai ter uma expansão de conteúdo que não é gratuita, né? O que vai ter a versão 2.0, ela vai trazer muitas melhorias ao jogo base, né? Ah, Essas melhorias são sim gratuitas, mas a Liberty City lá, que é isso, a não, aí expansão, ela é é a paga. parte. Porque tem Isso. o menino lá, bonito lá, DJ, Idris Elba, isso, menino DJ. ele tá É, estrelando aí essa nova expansão, né? A parte da história. e cara, deve custar um jogo, né, cara? Deve ser uns R$ 200, né? Eu Não chutaria, sei, assim. não vi o preço ainda, não vi. E É, olha que assim, mas eu fiquei interessado nessas melhorias, né? Porque além daquele modo lá, né, de path tracing que eles botaram, né, com ray tracing bem melhorado e tal, essas uhum. novas melhorias aí vão adicionar muita coisa bacana no jogo, melhorar a inteligência artificial dos policiais, que realmente era comédia antes. Então, eu joguei o jogo ali, não foi no lançamento, mas foi depois que ele deu uma estabilizada, mas não peguei nenhuma dessas melhorias, né? Então, fiquei até pensando se vale a pena e tal jogar de novo, vamos ver, né? Eu não, eu comecei, mas estava bugadaço. Aí eu falei assim, não, vou esperar e foi ficando na fila aí. Aham. Mais um jogo perdido na lista quase infinita aí de, né, coisas para se jogar. E Aham. o meu lado geek também sofreu um leve distúrbio com a nova apresentação da Apple, onde eu Ah, olhei sim. e eu falei assim, cara, eu andei bem preocupado com a Apple, sabe? Assim, porque Uhum. eu não vi assim, uma inovação, alguma coisa. Eu vi ela se especializando em ser uma marca de luxo, né? Então, Aham. e aí também ela saiu é, é, deixando na lista lá de deprecated, né? Vários modelos, né? Então, Aham. vamos ver. Mas tirando isso, eu acho que é mais ou menos nessa semana um resumo aí, né? Do que Beleza. rolou. Então tá, Michael. Então acho que a gente temos mais um episódio, né? Aí. Esse aqui é um projeto do Mexer Digital, né? Que é o nosso blog. A gente tá no podcast, no Amazon Music, também no Spotify, né? E no YouTube também. Então, esse aqui é um hobby, né? E tem o nosso projeto, o projeto paralelo, né? Eu faria assim, que eu recomendo demais, que é com o Michael, narrando aí histórias, visões, né? Alternativas, né? Tanto autorais, né? Então, muito legal, acho que vale muito a pena. Deve ter coisa no futuro, né? Sim, sim. É, Em breve vai rolar novidade. e, poxa, e aí a gente tá, assim, sugestões, né, críticas aí, a gente tá aceitando aí também, né, e a gente tenta dar uma melhorada sempre que possível aí, né? Aí. E é isso aí, então, Michael. Muito obrigado e vamos que Valeu, vamos. Jeff. Obrigadão Valeu, e até a próxima. até a próxima. Falou!